Amém. Hoje a palavra de oferta ela vai ser junta com a mensagem da noite. E é bom que a gente ganhe tempo. Nós estamos numa série, você que está aí nos vendo pela primeira vez, você que está aqui hoje pela primeira vez, nós estamos numa série que estamos falando de torres e altares. E nós entendemos aquilo que Deus está ministrando no nosso coração, porque torre, nós tomamos o texto como base, Gênesis capítulo 11, quando a torre de Babel é construída, e a motivação, a construção, a gente está usando isso e aplicando isso na nossa vida. E você que não viu, você que não ouviu, é só você ir no nosso canal, todas as mensagens estão ali. E é bom que você vai receber uma palavra abençoada de Deus para a sua vida. E a gente está tomando como contraponto o altar. E o altar é feito de pedras. E nós usamos o texto em 1 Pedro, capítulo 2, 4 e 5, aonde entendemos que nós, como igreja, somos pedras vivas. A construção de torre era feita de tijolo, e a construção de altar é feita de pedra. E o Espírito Santo de Deus falou com a gente de uma forma muito forte a respeito disso. E a gente tem sido assim ministrado, eu particularmente, tenho sido muito ministrado com essas palavras. E eu quero continuar a ministrar no teu coração. E hoje o nosso tema é destruindo torres e construindo altares. Já começamos na quarta-feira, cancelando todo pensamento e toda influência na mente sobre torre. Torre é tudo aquilo, queridos, que você começa a trazer glória para você. Torre é tudo aquilo que você não consegue absorver o que é o Evangelho. E quando nós não conseguimos absorver o que é o Evangelho, nós começamos a construir essas torres e achamos que o Evangelho é só meu, que o pão é só meu, e que Jesus é só meu, e que Deus é só meu. Mas Jesus nunca nos ensinou isso. O Deus é nosso, o pão é nosso, e nós não somos igreja sozinhos. Nós somos igreja quando nós nos juntamos. E pedra não tem nenhuma igual à outra, assim como nós não somos parecidos. E nessa diferença é que Deus vem com o amor dele e nos faz encaixar um no outro. Então, a gente precisa voltar à essência, o entendimento do que é a igreja. Nós estamos vivendo uma geração que está entendendo a igreja de forma errada. Como eu falei no domingo passado, não sei se foi domingo ou quarta, que a igreja, eu acho que foi quarta-feira, igreja não é só para você vir, a igreja é para você levar. Nós temos que ser igreja aqui e lá fora. Amém? Você está aí? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Destruir torres é destruir todos os conceitos errados, conceitos religiosos, que nos molda a um formato de um cristão dentro da igreja. Quantas pessoas, quantos cristãos, não só aqui, eu estou falando em geral, que são crentes dentro da igreja, mas lá fora, o testemunho dele é horrível.
E eu não quero trazer nenhum peso para você, pelo contrário, eu quero te libertar da religiosidade. Você está comigo? E você entender que culto não é só mensagem de vitória, bênção, Deus vai abençoar você e Deus vai te dar um carro e eu estou vendo Deus abrindo portas de emprego, abrindo os céus. Deus ama fazer isso, Deus ama nos abençoar. Agora, Ele também ama nos exortar, nos consertar, nos construir. Você está comigo? Então, alguns pastores tiraram essas mensagens do púlpito porque essas mensagens não atraem o povo. Mas eu não estou preocupado em atrair ou ter ajuntamento. A minha preocupação é a gente construir fundamento. Se a gente quer crescer, chegar aos 10 mil, a base tem que estar firme. E a igreja, ela precisa ser cristocêntrica. Porque senão a gente vive um movimento, daqui a pouco passa. Mas a igreja que constrói suas bases, ela cresce, 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 continua crescendo, o pastor morre e a igreja continua. Amém? Então, a nossa intenção não é deixar uma história, deixar um legado, uma continuidade. E para isso a gente vai ter que ouvir aquilo que nos constrói. Então, você vai me prometer uma coisa. Posso pedir uma coisa? Posso? Não levanta e vá embora. Tudo bem? Eu amém, não saiu amém, gente. Não vá embora. Amém? Porque essa mensagem pode te confrontar, mas ela vai te consertar. Se você está fazendo aquilo que eu vou falar, você vai assim, oh Senhor, que bênção, eu estou exercendo isso. Você vai ficar feliz. Se você não está, não leve para o lado pessoal, não fique triste. E não fique achando, eu não gostei da mensagem, porque... Segura, vai embora depois, deixa eu orar por você no final. Amém? Lucas, o capítulo é o 10. Você que está em casa, não desliga o celular não, fica até o final. Lucas capítulo 10, nós vamos ler do verso 25 ao 37. Não vá embora porque nós vamos ofertar no final do culto, amém? Lucas 10, 25 ao 37, você que achou, fique de pé. E o texto, segundo a tradução da minha Bíblia, vai dizer assim: certa ocasião, um perito na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai dizer para ele assim: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Como você a interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos salteadores. Lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu
estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo e depois colocou sobre o seu próprio animal. Levou para uma hospedaria, cuidou dele. E no dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele? Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Desocupe as suas mãos. Coloque tua mão no teu peito. Fala assim: Jesus, Espírito Santo, fale comigo nesta noite. Ministra o meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Me abençoa, porque eu também preciso ser abençoado. E me ajuda a entender a revelação da tua palavra. Agora deixa que eu oro por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui. Eu me coloco como um canal para que o teu Espírito tenha liberdade. E eu me coloco como um menor para que o seu nome seja glorificado. E eu te agradeço, em nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Dê um forte aplauso, Senhor. Deixa eu rapidamente, antes de entrar na mensagem, só dizer que eu estou feliz de ver os meus filhos que estão lá em Brasília. Vocês estão lá emprestados, tá? Deus abençoe, bom ver vocês, tá? Às vezes dá um branco assim no nome das pessoas, né? A gente fica com vergonha. Gabriel e Ariane, lembrei. É porque dá um branco, é coisa de velho. Acontece isso. Gabriel e Ariane estão lá em Brasília. Mas são nossos filhos. Estão lá, mas estão alcançando vidas. Eles ficam vendo a gente pela internet. Bem, queridos, olha aqui para mim. Eu estava orando. Eu falei: Senhor, como é que eu vou falar isso? Eu estou na introdução da mensagem, tá? Vou entrar nela. É porque a gente vai precisar desconstruir algumas coisas. Deus falou isso comigo. Não é coisa da minha alma, tá? Como aquelas pessoas que dizem que Deus falou. Não é para que você venha contrapor o que eu estou falando. Tem gente que faz isso. Diz que Deus falou para que ninguém venha contra a palavra que Ele está falando. Essa Deus falou claramente comigo. Precisamos desconstruir algumas mentalidades que, sem maldade, nós levantamos. E Deus falou muito claro comigo que isso são características de torre. E eu não quero dizer que você estava errado, mas porque nós usamos esta linguagem, tá? Mas a gente precisa mudar isso, tá? E que linguagem é essa? Eu vou pedir com muito carinho e que você me entenda, tá? Os líderes de célula, os líderes desta igreja,
A partir de hoje a gente vai mudar essa linguagem de meu discípulo e minha célula. Ok? A gente vai se referir aos discípulos. A gente pode dizer assim, na minha célula tem discípulo. Agora esse meu, isso remete a uma construção para nós. Porque os discípulos sempre serão de Cristo, querido. Amém? Eu sei que foi uma construção errada nossa, eu quero pedir perdão por essa linguagem que nós usamos por muitos anos. Mas a gente vai mudar esta linguagem. Porque este meu, isso remete a uma propriedade, é algo que é meu. E isso nos leva muito para Babel. É muita gente querendo construir uma célula, e a minha célula, toda tijolo, tudo igual a mim. A gente vai mudar isso. Então, entenda com muito carinho, querido. Amém? Tá? Para que você tenha cuidado de você não estar construindo torres ao invés de altares. Porque quando eu digo que a minha célula, meu discípulo, eu estou desprezando os outros. Eu estou descartando outras pessoas. Não, esses aqui são meus, você não. Somos igreja. Estamos divididos em redes, em célula, por estratégia. E não para levantar algo que é meu. Nunca será para nós, é sempre para Cristo. Amém? Amém? A gente está construindo aqui uma nova mentalidade. A gente vai começar a viver uma cultura. E mudar uma cultura demora. E eu tenho entendido muito claro que Deus está falando muito forte ao meu coração a respeito de torres e altares. Ele quer liberar algo para nós, queridos. E a gente precisa entender por que Ele está fazendo isso? Porque Ele não quer derramar algo tão poderoso para a gente transformar isso em torre lá na frente. Tá? Nós falamos isso quando nós fizemos a comparação de Saul e Davi. Saul foi escolhido por Deus como rei. Saul foi ungido. Saul foi também cheio do Espírito Santo. Mas ele se perdeu no glamour. Ele se perdeu quando ele foi colocado no trono. E às vezes muitas pessoas se perdem quando recebem título. Muitas pessoas se perdem quando ela recebe posição. Muitas pessoas se perdem quando tem uma célula. E eu não quero que isso aconteça com você. Amém? Porque Deus vai liberar algo muito poderoso para nós. E eu não quero que você se perca. Antes de entrar no texto, eu quero falar do contexto. No capítulo 17, os discípulos estão voltando de um evangelismo. Jesus liberou eles, liberou 70, liberou unção e autoridade para eles. E eles foram evangelizar, foram ministrar sobre o reino de Deus. E quando eles ministravam, eles começaram a receber poder e autoridade. Eles começaram a expulsar demônios, eles começaram a fazer milagres, e eles retornam felizes, alegres, e falaram assim para Jesus: olha, os demônios nos obedecem, os espíritos malignos obedecem o nosso comando, aquilo, e Jesus falou assim: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago, eu dei a vocês. O que Jesus estava falando para eles? Calma, o que vocês receberam não é de vocês. O que vocês receberam veio do alto. Eu dei essa autoridade para vocês. Cuidado para o coração de vocês não se encher de orgulho, porque melhor do que expulsar demônio, melhor do que curar enfermo, é que o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Então aqui, queridos, Jesus começa a preparar os discípulos para aquilo que é a igreja. Nós recebemos autoridade para pisar na cabeça do diabo, amém?
nós recebemos poder para ser autoridade na nossa geografia, na nossa cidade. Deus deu autoridade para você, para que você tenha autoridade diante dos demônios. Mas você precisa entender que isso não é mais importante. O mais importante é o seu nome estar no céu. O mais importante é aquilo que você recebeu. O mais importante é a coroa da vida. O mais importante é você ter Jesus na sua vida. E parece que a igreja se perdeu nisso aí. A igreja se perdeu no poder, no glamour. A igreja se perdeu na placa. A igreja se perdeu no nome. Hoje muita gente vai para a igreja para querer ver alguém fazer milagre ou liberar profecia para ele, ou fazer alguma coisa para que ele se sinta mais perto de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não usa pessoas, eu não estou dizendo que Deus, o que acontece não é Deus liberando para a igreja, nós vamos viver tempo aqui de pessoas curadas, nós vamos viver tempo aqui de grandes milagres, mas amém, nós precisamos entender que o mais importante é Cristo, mais importante é o céu, mais importante é a gente ir para o céu com Ele. Isso é apenas o processo de uma igreja que entendeu o que é ser igreja. Aí um perito da lei chega até Jesus, faz uma pergunta, só que ele não faz uma pergunta assim como alguém que quer saber. Ele faz uma pergunta para ver se pega Jesus. Chegou para ele e falou, porque a pregação de Jesus era a pregação do reino, e ele falou, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? Jesus olhou para ele, falou assim, você conhece a lei? Como que você entende ela? Ou como você interpreta ela? Porque conhecer, muita gente conhece, querido. Você precisa entender, receber a revelação dela. Não basta você apenas conhecer a Bíblia. Você precisa entender. E ele vai dizer assim, sim, amar o Senhor, teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou, show? Jesus vira para ele e diz assim, agora, você conhece? Coloque isso em prática, porque isso vai gerar vida em você. Porque o Evangelho de Cristo, o poder do Evangelho, ele além de nos abençoar, de nos restaurar, de trazer para nós a salvação, de liberar para nós a graça de Deus, ele também é um evangelho de transbordar para outras pessoas. É a gente conhecer aquilo que a Bíblia diz, a gente viver aquilo, viver essa transformação, mas não é para ficar apenas sendo frequentadores de igreja. Ser igreja, queridos, não é apenas você frequentar, não é você ir. É aquilo que você recebe aqui e você aplicar amanhã, no seu trabalho, na sua escola, na tua casa, durante a semana. Aí você vem quarta-feira, você recebe de novo, chega quinta, sexta e sábado você começa a liberar. Você está comigo? Aí o perito da lei não entendeu, virou para Jesus e falou assim, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar uma parábola, conhecida como a parábola do bom samaritano. Olha para o teu irmão que está do seu lado e fala para ele assim, se segura aí. Que agora o negócio vai ficar apertado para a gente.
Ele vai dizer: um homem que vinha de Jerusalém e ia para Jericó. Presta atenção. A gente tem que olhar os detalhes e começar a pedir ao Espírito Santo para trazer a revelação desses detalhes. Jerusalém era onde ficava o templo. Jerusalém é a terra abençoada. Jericó é um contraponto. Jericó remete terra de maldição. E tem alguém que está saindo da bênção e descendo para a terra de maldição. Preste atenção, querido. Todas as vezes que a gente sai da terra da bênção em direção à terra da maldição, todas as vezes que a gente transita nesses dois mundos, a gente precisa ter cuidado, que no meio do caminho existem salteadores. Quem são os salteadores? São demônios. A Bíblia vai dizer que ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha. Deixa eu dizer uma coisa para você: a nossa vida, ela transita nesses dois polos. A gente está na bênção do Senhor, amém? Mas nós vamos transitar também entre a bênção e a maldição. O mundo é aquele que jaz no maligno. O mundo é aquele que nós vamos circular, mas nós precisamos agora entender o porquê nós vamos circular. Quando a Bíblia diz que nós estamos no mundo, não somos do mundo, nós precisamos entender que agora, como igreja, não é que nós vamos nos afastar do mundo. Nós vamos desistir do mundo, nós vamos nos anular do mundo, porque essa ideia do cristianismo, da religião, colocou isso na cabeça da igreja. Você tem que estar fora do mundo. Aí como se a gente sempre transita nesses dois caminhos? Você vai chegar amanhã no seu trabalho, não tem louvor, não tem pregação, tem uma empresa que você tem que trabalhar. Tem pessoas que você tem que lidar. Você chega no mercado e... Shalom, queridos, vamos começar o louvor agora para me fazer compra. Você faz isso? Vou na padaria. Nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Me dá um pão aí. A gente vai entrar em lugares que cantam pagode. Não vou cantar um pagode aqui, senão você vai rir. A gente liga a televisão e a gente vai ver que existe um mundo paralelo. Agora preste atenção. Existem pessoas, queridos, que nessa trajetória aonde há o bem e o mal, elas são atacadas, elas são feridas, elas são roubadas, elas são saqueadas. A pergunta é: o que estamos fazendo quando encontramos essas pessoas? Hoje eu estava conversando com uma pessoa, o pastor Paulo Vitor, ele ligou para mim, ele me contou uma situação, fiquei enjoado, estava terminando de almoçar, a comida desceu ruim pra caramba. Isso acontece, vida de pastor é assim. Aí eu falei algumas coisas para ele a respeito da pessoa, quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo vem. Ele já tinha me dado a mensagem. Ele falou assim: você quer pregar mesmo hoje à noite? Falei, claro.
Então eu não dei uma mensagem para você pregar, eu dei uma mensagem para você viver. Então fecha a sua boquinha e vai cuidar daquele que você está reclamando. Porque no meio do caminho, ele decidiu sair de Jerusalém e ir para Jericó, os demônios vieram e roubaram as suas vestes. Presta atenção, queridos, que essa parábola ela é bem interessante. O texto vai dizer que esta pessoa ficou no meio do caminho. Sabe o que isso me faz entender? Que todas as pessoas que estão indo na direção de Jericó, elas ainda têm uma chance. Jesus não desistiu delas. Meio do caminho me faz entender que a vida daquela pessoa, por mais destruída que ela esteja, ela ainda está no meio do caminho, esperando o quê? Alguém. Ela sempre vai esperar alguém. Agora deixa eu dizer uma coisa, querido. O anjo não vai descer, era isso que Jesus estava falando. Jesus não vai vir novamente. O evangelho não vai ser pregado pelos apóstolos. O evangelho vai ser pregado pela igreja. Nós somos a igreja. A igreja de Atos passou e nós continuamos a ser a igreja. Agora a pergunta é: o que nós estamos construindo neste tempo? Porque construir torre, queridos, é fazer algo só para mim. Vim à igreja, chapar no Espírito Santo, ouvir um louvor, tá aqui, queridos, receber unção, receber título, é bom pra caramba, amém? Mas existem pessoas que estão no meio do caminho, que foram saqueadas pelos salteadores, demônios, destruíram elas, roubaram as vestes, roubaram tudo que ela tinha, e o que nós estamos fazendo? Aí Jesus vai falar algo que nos confronta. E é interessante que Jesus vai usar duas referências de altar. Sacerdote, levita. Repita comigo: sacerdote, levita. De novo. Duas referências de altar. Não foi à toa que Jesus usou essas duas figuras, querido. Aí o que acontece com o sacerdote? Ele vê aquele homem caído e ele muda o seu caminho. Somos nós, queridos, que somos sacerdotes, somos levitas, somos adoradores, cantamos louvor, pregamos a palavra, ouvimos a palavra, recebemos a unção de reino e sacerdote, recebemos a missão de ser igreja, mas quando é para exercer a função de igreja, a gente muda o caminho. A gente sempre vai transitar neste caminho de Jerusalém a Jericó. A gente sempre vai encontrar alguém ferido no meio do caminho. A gente sempre vai encontrar alguém que precisa de nós. Amar o teu próximo não é dizer que você o ama. Amar o teu próximo é você transbordar sobre a vida dele aquilo que Jesus te deu. Você está aí? E é muito legal, queridos, a gente estar na igreja e receber unção, e o pastor da mídia está aqui, o cantorzão famoso, e a gente vai lá, e a gente se delicia, e a gente bebe tudo, a gente chapa na unção, o óleo é derramado, o vinho é derramado, vinho novo, maravilha, a gente vai para casa, e a gente amanhã está nesse
trânsito de Jerusalém e Jericó, tem alguém no meio do caminho, e a gente diz assim: não quero perder tempo não. O culto ontem foi bom pra caramba, vou ficar perdendo tempo aqui com esse caído no meio do caminho. E o problema é dele, isso é torre. Posso fazer uma pergunta? Posso? Quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Eu acredito que cada um aqui teve uma oportunidade. Cada um aqui encontrou alguém ferido no meio do caminho. Usando a parábola, vamos trazer vida para ela? Diz para mim, Sérgio. Por que o sacerdote e o levita mudaram o caminho? Oi? Para não perder tempo. Sim. Por quê, Bispo Cíntia? Estava com pressa, estava ocupado. O que você acha, pastora Gisele? Mais fácil deixar para lá, né? Você concorda com isso, pastor Sansão? Oi? Não queria se contaminar. Você acha que também é isso, evangelista Gilberto? Não queria se tornar impuro. Concorda com isso, pastor Júnior? O Nelson você não gosta, né? Ei, evangelista Rubens, o que você tem para acrescentar aqui? Não tinha benefício nenhum. Muito trabalho. Tem alguém que queria falar aqui alguma coisa? Levanta sua mão, fala aí. O que você acha? Não era igual a eles. Né? Característica de torre, né? Quando não é igual a mim, a gente separa. Não tinha compaixão e amor ao próximo. Também. Oi? As pessoas estão tão ocupadas com a própria vida que não tem tempo para dar atenção. Do lado de cá, alguém quer falar mais? Vergonha? Eu não tinha nada para oferecer. Só pensava neles. Vou beber uma água aqui. O pessoal lá fora é visitante, é? Se for visitante, deixa. Agora, se for membro da igreja, o obreiro vai lá e pergunta por que estão lá. Se for visitante, fala assim: meu amor, Deus te abençoe, fica aí. Deixa eu beber mais. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que é o que acontece com nós, igreja. Que foi uma paulada aqui dentro. A gente não sabe. O que, pastor? Eu não ouvi direito. A gente não sabe. O que a gente não sabe, pastor? O que é igreja? O que é ser igreja?
É porque a gente aprendeu a ser igreja, vim para receber. Deus tem que me abençoar. Agora a gente não sabe ser igreja lá fora. Senhor, me ajuda. Que silêncio. Agora eu vou beber uma água para me ajudar. Continuar pregando, porque pesou agora o negócio. A gente acha que ser igreja é estar aqui reunido. Cantar, adorar, ouvir uma mensagem. O pastor hoje foi usado poderosamente. A igreja desta geração não sabe ser igreja lá fora. A gente está incluído nisso. A gente está tão envolvido em torres, estamos deslumbrados com as torres, estamos deslumbrados naquilo que traz visibilidade, que traz, porque as pessoas estão correndo atrás das igrejas bonitas, das igrejas com placas, das igrejas com nome. Bota um cantor aqui para animar o palco, essa igreja vai estar cheia, a arquibancada vai estar lotada de crente de outra igreja. Bota aqui um cantor aí poderoso, um pregador, aquele que está bombando na internet. Não tem problema se está na internet. Daqui, presta o banquinho. Eu vim aqui para falar do amor de Deus para você. O quanto Jesus ama você. E a gente está derramando em lágrimas. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa boa. Se a gente bota alguém aqui sentado no banquinho, pregando uma mensagem que vai mexer com a tua alma, eu não duvido que se essa arquibancada está lotada, domingo, de um monte de crente de outra igreja, vão vir para cá, para ver o irmão do banco. Não tem nada contra ele não, tá? Porque eu não sou tijolo. Eu entendo o lugar que Deus deu para ele. Eu só não estou entendendo o que a igreja não está entendendo. Deus usa ele para que outras pessoas sejam tocadas e restauradas. Eu ouvi um testemunho de um empresário que ia se suicidar. E ouvi uma mensagem do irmão do banquinho e ele não suicidou. E a vida dele foi restaurada. Eu não estou falando do irmão do banco, eu estou falando da igreja que não entendeu o que é igreja. E a gente fica atrás daqueles que a gente acha que é estrela. Deus está usando ele para restaurar aqueles que estão lá fora, de alcançar vidas aonde a igreja não chega. Mas a igreja, ela não entendeu o que é a igreja e começa: ah, irmão do banquinho, ah, como ele é poderoso, ah, como eu gosto da mensagem dele. E aí, a mensagem dele está te usando para você transbordar na vida de outros, ou você só quer para você? Eu sigo ele, toda postagem dele eu dou lá E aí, o que ele está falando está mudando a tua vida? Ou você está como um sacerdote levita, que quando alguém precisa de você, você vai para o irmão do banquinho. A gente esqueceu o que é ser igreja. A gente não sabe. Aí Jesus vai dizer:
que vem um samaritano. Está no ponto aí? Vou sentar no banquinho, tá? Pode soltar. É no começo, tá? Isso é a gente. Pode dar um pausa na música? Acho que um dia eu e você também estavam na beira desse caminho. Eu lembro muito bem como eu estava. Eu lembro muito bem o que os salteadores fizeram comigo. Eu lembro muito bem o que o diabo queria fazer comigo. O diabo me encheu de crise. E sempre dizia que eu não seria nada. Decepção com amigos. Não tinha muito perspectiva de futuro. E um dia que eu estava mal, alguém passou e estendeu a mão e me restaurou. Me levou para uma igreja. Essa igreja cuidou de mim. Isso também aconteceu com você. A pergunta é: o que estamos fazendo depois disso? Eu vou continuar a canção, mas eu quero continuar a mensagem. E Jesus vai dizer que um samaritano, ele vai na mesma direção do homem que estava à beira do caminho, machucado, quase morto. Enquanto a igreja que não sabia cuidar do homem, alguém veio e a primeira coisa que esse samaritano faz, ele vai colocar atadura na ferida. A minha pergunta é: aonde nós nos perdemos? A igreja não quer fazer isso mais. É mais fácil pegar membro curado da igreja dos outros.
Eu acho que a igreja, ela passou a fazer o contrário. Ela começou a expor a ferida. Começou a fazer exceção de pessoas. Por que as nossas células não crescem mais? Porque a gente está esperando o membro de outra igreja, curado, sarado. Porque colocar atadura dá trabalho. Às vezes o cheiro ali eu não suporto. Segura aí. Eu sei que dentro de você a tua alma está dizendo assim: eu não vim aqui ouvir esse tipo de mensagem. Segura. Você precisa ouvir. Por causa desses comportamentos da igreja não querer ouvir, que isso se perdeu no altar. Porque, fala para mim, deixa eu só ver a hora aqui, para mim não... Está quase terminando. Fala para mim, não é mais fácil? Seria muito fácil. Quer ver a igreja cheia? Vamos apresentar hoje a nossa atração. Pastor Paulo Vitor, 5 milhões de visualização na internet. Ele é o cara. Os seguidores deles vão vir para a igreja. Vem cá, pastor Paulo Vitor. Os seguidores dele vão vir. O pessoal da outra igreja que gosta dele, que segue ele, vai vir. A gente vai encher a igreja. Um monte de gente. Aí eu vou tirar uma selfie, vou colocar no meu Instagram. Porque isso me dá visualização. Tira a máscara. Deixa eu postar aqui porque vai ter um monte de curtida. A igreja virou isso. Apresentação de show. Né? Deixa eu ficar no banquinho. Do banquinho fica mais bonito. Aí eu olho para a igreja e falo assim: caramba, minha igreja está bombando. Está cheio de gente de outra igreja. Não é mais fácil? Aí você, como membro, fala assim: gente, a minha igreja estava cheia hoje. Eu sou daquela igreja que enche. Eu sou daquela igreja que está cheia. E lá fora tem gente caído. Vem cá, Everton. Tem algum problema você ficar deitado? Está limpinho. Fala para mim. Não é mais fácil eu estar no culto desse? Não é mais fácil? Deixa eu tirar uma selfie com você. Aí eu saí do culto feliz, porque eu olhei lá, o Instagram tá bombando, tirei foto com o famosão. Aí eu vou. Aí eu encontro alguém pedindo ajuda. Eu falo assim: pô, isso aqui não dá visualização não. Deixa eu seguir adiante. Porque amanhã, se ele tem 5 milhões, quantas visualizações eu vou ter no meu Instagram? A igreja esqueceu o que é ser igreja. Pastor, o que é ser igreja? Legal, sua mensagem falou muito comigo. Mas eu não quero tirar foto com você não. Sua mensagem foi poderosa. Sabe o que você me ajudou a fazer isso? Olha, eu ouvi uma mensagem poderosa. O irmão pregou sentado no banquinho.
diferente, né? Cara descolado, sabe falar. Mas o negócio não é ele. É o que estava nele, entrou assim. Eu ouvi uma voz que queimou no culto. E eu entendi que eu preciso fazer isso. Eu vim aqui te ajudar. Porque tudo aquilo que eu recebi no culto não é para mim, é para eu transbordar para você. Aí sabe o que ele faz mais? Ele pega o vinho, sabe o que é o vinho? Sabe o que representa vinho? O que representa vinho, bispo? Hã? O que representa o vinho? Alegria? O que representa o vinho, Sérgio? Fala alguém aí, o que você acha que o vinho representa? Hã? Sangue de Cristo, sim. Mais alguém? Vida. Vida. Deixa eu falar para você o que o Espírito Santo falou comigo. João capítulo 2 vai falar que Jesus foi num casamento. Você conhece a história? Aí acaba o vinho. Jesus então pega a água, você sabe a história, eu preciso correr. Aí ele vai falar assim: leva ao mestre-sala, leva ao especialista. Sabe por quê? Porque precisava ficar registrado que aquele vinho era o melhor. Sabe o que a gente recebe no culto? Sabe o que Cristo libera sobre nós? Fala assim: o melhor vinho. Vinho e óleo. Vou segurar o óleo aqui. Então, quando eu entendo que é a igreja, eu não dou para esse que está caído no caminho qualquer coisa. Porque vinho, para Cristo, significa o melhor. Eu dou o melhor de mim, eu dou o melhor do meu tempo, eu dou o melhor daquilo que eu aprendi, e eu derramo na ferida daquele que está caído. A igreja esqueceu disso. Melhor para o outro, melhor para mim. Dá vinho para ele, a gente está bebendo o vinho todo, porque a gente acha que o vinho é para nós. A gente acha que o melhor de Jesus, que maravilha, me dá vinho. Ouviu a palavra daquele irmão? Viu como ele é usado por Deus? Eu bebi tudo. A gente perdeu, a gente esqueceu, ou melhor, a gente não sabe. A gente acha que vinho é para a gente ficar bebendo e a gente ficar chapando. Toda a sabedoria e conhecimento que Deus te deu, Sérgio, todo o conhecimento que Deus liberou para você, o novo, a gente não tinha nada, a gente estava perdido, a gente estava no mundo, a gente estava condenado ao inferno. Deus mudou a nossa vida, a nossa história, o nosso nome. Ele liberou o melhor vinho para nós. Para quê? Para eu ficar bebendo? Não, é para que eu cure a ferida do meu irmão. Aí eu jogo o vinho. Só que ele não jogou só vinho, ele pegou o óleo também. Obrigado, tá? Porque o que você falou foi derramado sobre a minha vida, cheio de unção. Não é para eu derramar na minha cabeça. A igreja achou que é isso. Eu quero. Água! Deixa eu mergulhar. A gente está assim, desperdiçando óleo. Achando que o óleo é festa.
festa, alegria, é noite de celebração. Oh, joga óleo para cima. A gente está com a igreja encharcada de óleo. A gente não entendeu o que a gente recebe aqui. Bota mais óleo aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu tenho óleo. Aquilo que eu recebi no culto é para curar você. Eu jogo óleo nele. A gente não sabe mais fazer isso. A igreja esqueceu do que é ser igreja. Aí eu pego, levanto. Você sabe quando custa Você sabe do preço de uma alma? Sabe, Sérgio? Peguei você hoje, né? Sabe qual é o preço de uma alma? Sabe qual é o preço de uma alma? Você só vai fazer quando você fizer isso aqui. Aqui é o lugar de você se curar. Aqui é o lugar que vão ajudar você. Se for preciso, eu carrego você no colo e coloco lá dentro. Sabe o que está acontecendo com a gente? Um bando de crente, 10 anos de igreja, me carrega no colo. Preciso de ajuda. Estou mal. Estou ruim. Ei, quando você vai crescer? Me dá um Telzinho aqui, será que ele fica legal? Você vem com o pastor, Telzinho? Você vai pregar junto com o pastor hoje. Aí sabe o que acontece? A gente como líder, a gente cansa. Sabe por quê? Porque tem um monte de criança dentro da igreja. Que acha que não cresce. É, né? Assim mesmo. Vai ficar tudo bem, Telzinho. Eu vou te ajudar. Jesus ama você. Jesus te ama, filho. E a gente está assim, cansado. Telzinho não cresce. Telzinho não anda. Aí tem um monte de crente assim, mamãe. Aí a gente bota, vamos lá, vamos ganhar uma comigo, Telzinho. Vamos ali. Vamos cuidar daquele ali, Telzinho. Não. Aí eu tenho que pegar no colo. Eu não consigo ir até ele. Porque Telzinho está chorando. Telzinho não cresce. 10 anos. E a igreja está assim. Os líderes estão assim. Os pastores estão assim. Aí sabe o que a gente faz? Toma aí. A gente dá para outro porque a gente cansa. Aí a igreja não cresce. Ela se divide. Daí, aí sabe o que a gente tem que fazer? Tchan, conseguir uma estratégia para entreter as crianças. Vamos botar playground na igreja. Vamos botar um palhaço no altar. Vamos botar uma música infantil para as crianças dançar e fica todo mundo dançando. Nesta alegria, pra lá, pra cá e pra lá, pra cá. E tem gente morrendo lá fora. A gente está brincando de playground na igreja. Porque tem um monte de criança. E a gente tem que é isso aí. Obrigado.
Obrigado. Dê um salve de palmas para eles. Pode soltar a música? Fique de pé. Aonde parou? Se muito bem orar, só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou. O seu espelho que reflete a imagem do Senhor. Sabe o que Jesus falou para o doutor da lei? Ele disse assim: vai agora e faz a mesma coisa. Esta é a mensagem da igreja. A gente precisa ser igreja. A gente aprendeu um evangelho que separa a gente do mundo. E a gente se separou sem entender como é essa separação. A gente vai transitar sempre entre Jerusalém e Jericó. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente está lá fora. Não é empurrar a Bíblia, é o coração. A gente coloca ela aqui dentro. A gente não dá a Bíblia para alguém, a gente dá o coração para alguém. A gente estende a mão para ela. A gente precisa entender que foi para isso que Jesus morreu. Jesus não morreu para a gente fazer festa na igreja. Jesus morreu para a gente ganhar vida. Vida, vida. O óleo da unção aponta para o Espírito Santo. Todos os dons do Espírito Santo não é para mim, é para eu dar. Você entendeu? Se eu profetizo, se eu faço alguma coisa, se eu tenho dom, é para as pessoas, é transbordar em alguém. A pergunta é: o que, aonde, como nós estamos transbordando? É dizer para ele que lá no capítulo tal, no livro tal, está escrito isso, e que eles vão para o inferno. Eles não querem ouvir isso. Eles querem ver Jesus em você. Eles querem ver o amor de Deus em você. Eles querem ter alguém que o abrace e diz assim: eu entendo você, eu conheço a sua dor, eu passei por isso aí, mas eu encontrei um amor que mudou a minha vida, e eu vim agora entregar esse amor para você. Eu vim colocar a atadura em você, e se for preciso, eu te carrego no colo e te coloco lá dentro da igreja. Ele usou o cavalo dele.
E tem gente que Deus deu um carro e ele não consegue colocar uma alma. Não, não vai entrar ninguém no meu carro para ir para a igreja, não. O carro é meu. É meu carro. Quem você era? Quem éramos nós? A gente não era nem povo e agora somos. Um samaritano apareceu, eu não sei quem foi que evangelizou você, mas alguém apareceu, alguém entendeu que a igreja, queridos, no passado, teve missionários que pisaram nesta terra, eles morreram, eles deram o seu sangue, por isso que você está aqui hoje. Eles derramaram o óleo nessa terra, eles derramaram os vinhos nessa terra, eles depositaram o melhor, o que nós estamos fazendo. Eu quero que você saia daqui hoje pensando nisso. Eu estou sendo igreja lá fora. Um abraço, um bom dia, uma educação vai mudar a vida de pessoas que vai estar no meio do caminho. Pessoas que foram feridas até mesmo dentro da igreja, que o diabo tirou suas vestes, que a gente precisa restaurar essas pessoas. E a gente está preocupado com o cantor da internet, com o pregador da internet, com o famoso da internet, e a gente está querendo ser igual a eles. A gente precisa voltar a ser igreja.